Queridos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de imensa alegria estar mais uma vez gravando um vídeo aqui com vocês. Louvamos a Deus por mais um dia, por tudo que Deus tem nos concedido. Queremos convidar todos vocês para conosco vivenciarmos um pouco desse texto que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo de número 10 e o versículo aqui de número 48. Para a nossa meditação nessa noite em nome de Jesus, e a palavra de Deus que diz assim: E muitos os repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos irmãos, queridos inscritos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, mas está ouvindo a mensagem, no vídeo de hoje nós temos uma reflexão da parte de Deus. Reflexão essa que é baseada aqui no texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 10, que vem falando a respeito do cego Bartimeu, filho de Timeu. Através desse trecho bíblico, nós queremos trazer aqui para nossas vidas uma reflexão em que eu quero usar esse texto para trazer um tema: tenha insistência. Esse é o tema em que nós iremos falar nesta noite. Mas sem mais delongas, porque as horas passam, nós observamos que na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 10, vem falando sobre o cego Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus ele estava passando, estava chegando. Com ele estavam os seus discípulos e também uma grande multidão que o acompanhava, porque Jesus sempre quando andava, a multidão os acompanhava, ou o acompanhava, melhor dizendo. Por quê? Porque Jesus ele sempre estava operando prodígios, maravilhas e também as suas palavras que trazia força, que trazia ânimo, que trazia vigor. Então, onde Jesus estava, sempre a multidão estava acompanhando o nosso Mestre, acompanhando o nosso Senhor Jesus. Mesmo até nos momentos em que as palavras eram duras, mas sempre estavam acompanhando, porque eram palavras que davam vida, eram palavras que edificavam, assim como edifica também nos dias de hoje, onde a palavra de Deus ela nos fortifica e nos deixa firme. Mas a Bíblia continua dizendo que quando Jesus ele vai chegando, Jesus ele entra na cidade, e estando com seus discípulos e com a multidão, então Bartimeu, filho de Timeu, o cego, ele estava à beira do caminho mendigando. E quando ele ouviu que Jesus ele estava chegando, ele já sabia que Jesus operava prodígios, maravilhas, e sabia que Jesus tinha, assim como ainda tem, todo o poder para operar prodígios, para operar maravilhas, milagres. E o cego Bartimeu ele tinha a necessidade de receber a visão. Por quê? Porque ele era cego, estava à beira do caminho e precisava mendigar a todo tempo para ter o seu pão. Então entendemos juntos aqui. Bartimeu ele tinha uma rotina. E qual era a rotina que ele tinha? De sempre estar à beira do caminho, mendigando, estar à beira do caminho, levantando as mãos para alguém que passava. Só que ele não tinha condições de chegar lá, então precisava de alguém para conduzir até aquele lugar. Ele precisava de alguém para o conduzir até o caminho, ou a beira do caminho, onde ele ali iria sentar e começaria a mendigar. Então, Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus ele vinha se aproximando, ele sabia que naquele momento tudo poderia mudar na sua vida. Ou seja, ele sabia que a sua rotina ela iria ser mudada. Ele sabia que a sua rotina iria ser diferenciada, porque ele precisava de alguém para o conduzir, mas através do milagre que Jesus tinha condições, assim como ainda tem, de fazer, então Bartimeu ele não precisaria mais ser conduzido, não precisaria mais pedir esmola. E o que é que Bartimeu ele faz? Naquele momento, o foco, ou seja, a necessidade em que ele tinha, era de receber a sua cura, ou seja, de passar a ver, porque ele não enxergava, era cego. Então, quando ele vê que Jesus vai passando e ele vê que a sua oportunidade estava muito próxima, estava bem pertinho dele, então o que é que ele faz? No momento que ele vê que Jesus ia passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
tens misericórdia de mim. Mas havia a multidão, as pessoas que ouviam ele gritando e começava a repreender, mandando que ele se calasse. Não incomodas o mestre, cala a boca, ele não vai te ouvir. São palavras negativas como essa que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas neste momento que você está assistindo esse vídeo, Deus ele nos impulsiona a te dizer que as palavras negativas, elas vêm em nossa direção, mas elas não vêm da parte de Deus. Mas a palavra da parte de Deus, nesse momento que você ouve, nesse momento este áudio, você assiste esse vídeo, é somente a seguinte palavra ou a seguinte frase que diz: sempre insista, mas não desista. Então, ele era repreendido, as pessoas diziam: cala-te, o mestre não vai te ouvir, cala a boca. Mas a Bíblia diz que ele ignorava todos aqueles em que o mandavam se calar, e cada vez mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tens de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Então tinha a insistência, a perseverança, porque as palavras eram negativas vindas diante dele, mandando que ele se calasse. Mas estava alguém ali perseverando. Quem era? O cego. Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Aí chega um momento que Jesus ele parou, e quando Jesus ele parou, toda a multidão também para. E quando toda a multidão para, então chega a oportunidade. O mestre diz: trazei-o aqui. Então alguém vai até ele e diz: levanta-te, porque o mestre te chama, tem bom ânimo, conseguiste. Então no momento em que ele recebe o chamado da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, então ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta deixando cair a sua capa, e quando a sua capa cai, ele vai até a presença de Jesus. E Jesus olha para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu possa ver, que eu tenha a minha visão, porque era prioridade, porque ele sabia que com a sua visão, toda a sua vida seria mudada. Ele sabia que com a sua visão não precisaria mais mendigar, teria condições de trabalhar, pois iria enxergar, não precisaria de alguém o conduzir, não precisaria de ajuda para ir a qualquer lugar que ele precisasse ir. Então ele estava diante da oportunidade. Mas observe que antes dele chegar até Jesus, as pessoas mandavam ele se calar, as pessoas o repreendiam, as pessoas começavam agora com palavras negativas, dizer: o mestre não vai te ouvir, cala tua boca, estás atrapalhando. Mas ele não deu ouvido, e ele estava clamando. No momento que ele estava clamando, ele estava pedindo, ele estava intercedendo, então o mestre mandou chamar. Então ele conseguiu, por causa da insistência. E a palavra da parte de Deus nesta noite para você é: tenha insistência naquele propósito em que você tem, porque sem a insistência vai ficar no meio do caminho. Então Jesus olha para ele e diz: tem bom ânimo, vê, a tua fé te salvou. Então passou a ver aquele que era cego. Ou seja, toda a sua vida ela teve uma mudança extraordinária, porque Jesus chegou, porque Jesus operou, porque Jesus falou, porque Jesus ordenou. E o cego, agora que era cego, que vivia na escuridão, então abre os seus olhos e começa a enxergar. E quem ele vê na sua frente? Ele já vê Jesus Cristo, o Deus que era, o que é e o que sempre será, Deus sobre todas as coisas. E é o mesmo Cristo que está aqui neste momento para te dizer: tenha insistência. Conclusão, trazendo para as nossas vidas, falei sobre esse texto, falei sobre esse trecho bíblico somente para chegar aqui. Nas nossas vidas existem situações em que nós temos objetivos, colocamos em nossos corações e dizemos: vou conseguir, vou lutar por isso. Mas quando chega o momento em que alguém chega diante de nós e diz assim: olha, para com isso, isso não vai dar certo, isso não vai para frente, é muito difícil, isso não é para você. Então muitas vezes entra na nossa mente, entra no nosso psicológico e desanimamos e ficamos sem fé, ficamos sem força e olhamos para um lado, olhamos para o outro e dizemos: realmente isso não é para mim. Então paramos no meio do caminho, paramos sem querer lutar mais por aquele objetivo. E quando nós paramos e não queremos mais lutar por aquele objetivo, então
tudo para, então nós temos uma falha, porque nós não iremos conseguir chegar, mas precisamos ter insistência, porque tudo aquilo em que nós lutamos, quando não fere a santidade de Deus, quando não é o pecado contra Deus, se deve ter insistência, não é parar no meio do caminho, tem que prosseguir. Mas, Luciano, às vezes nós estamos prosseguindo, estamos caminhando, estamos andando e passamos a orar, passamos a buscar, passamos a insistir, arregaçamos as mangas e mesmo assim não temos resultado. As coisas parecem estar mais difíceis. Isso é uma prova de que realmente vem coisa boa para a tua vida, porque nada do que é bom vem com facilidade, nada do que é bom nós conseguimos adquirir de forma fácil, mas aquilo que é bom, aquilo que nos traz alegria, vai ter dificuldade, vai ter tropeço, vai ter garrancho, vai ser tanta coisa no caminho, vai ter espinhos, vai ter pessoas para te derrubar, vai ter pessoas investindo contra você, vai ter pessoas que não acreditam no teu sonho, mas neste momento, neste vídeo, você chegou até ele porque Deus te impulsionou e te levou até ele para dizer: tenha insistência, não desista na primeira queda, não desista no primeiro baque, não desista no primeiro empecilho, mas levanta, paralisa tudo, luta contra o empecilho, vence essa barreira e continua no caminho. Tem que insistir, não é para parar. O negócio, a vitória está lá no final. Então vai vir barreiras, vai vir tropeços, vão surgir pessoas, tudo para fazer com que você pare, para que você não chegue, para jogar baldes de água fria no teu sonho, nos teus projetos. Mas os teus projetos, eles estão sim na vontade de Deus. Mas, Luciano, como eu vou saber se está na vontade de Deus? Em todos os momentos, se o teu projeto não fere a santidade de Deus, se o teu projeto não entra no pecado, que é contra Deus, então já está, querido, já está, querida, nos projetos de Deus, na vontade de Deus. Então tem que insistir. Então, como eu falei, vai ter pessoas que irão lutar contra a tua felicidade, porque são pessoas infelizes, porque quem tem felicidade não tem tempo para atrapalhar a felicidade dos outros. Quem tem felicidade não tem tempo para começar a projetar situações em que vá te atrapalhar. Eles perdem tempo fazendo isso. Mas sabe por quê? Porque o projeto de Deus não é para qualquer pessoa. O projeto de Deus é para aqueles que insistem, é para aqueles que Deus se agrada, é para aqueles que têm diante de Deus achado graça, que Deus tem se agradado. Só que os projetos de Deus não têm como ser entregue de forma fácil, porque tudo aquilo que nós precisamos adquirir, nós temos que pagar um certo preço para que nós possamos ter como valorizar, porque se não for pago um preço, então aquilo em que nós ganhamos de forma fácil também vai fácil. Mas quando se paga um preço, nós zelamos. Quando se paga um preço, nós cuidamos. Quando se paga um preço, nós temos o cuidado. Então existem situações em que nós temos que passar, e passamos por semanas, por meses, até mesmo por anos, e nos causa o cansaço físico, psicológico, nos causa o desgaste, e muitas vezes até pensamos: eu não vou conseguir porque já faz tanto tempo, porque fulano conseguiu, porque cicrano conseguiu e eu não estou conseguindo. É porque com você é diferente. Deus, ele quer ver até onde vai a tua insistência. Deus, ele quer ver você provar que merece aquilo em que é tão bom, aquilo em que vai ser de grande proveito. Então, quanto mais difícil é para chegar lá, é uma prova de que vai ser bom para você. Então vai surgir pessoas, vai surgir embaraços, vai surgir barreiras, questões financeiras insuficientes irão vir para você não chegar, mas é necessário insistir, fazer como Bartimeu. Alguém vai chegar e vai dizer: para com isso, porque não vai dar certo, mas você precisa insistir. Alguém vai dizer: olha, volta desse
esse caminho, porque isso não vai ter validade nenhuma para a tua vida, mas você precisa insistir, porque são pessoas que vêm para atrapalhar. Vai ter empecilhos, vai ter espinhos, vai ter tormenta, vai ter desânimo, vai ter falta de paz, mas dobra os teus joelhos, ora ao Senhor, porque Deus ele tem projetos excelentes para a tua vida. Deus ele tem projetos excelentes para o teu viver, mas se for parar no meio do caminho para chorar, então não vai dar. Se as lágrimas tiver que descer, que desçam enquanto você estiver caminhando, enquanto nós estivermos caminhando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, eles se levantam para cair, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus Todo-Poderoso. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa, é Bíblia, é palavra, só que só vai se cumprir na vida daqueles que acreditam e na vida daqueles que insistem. Todos os projetos, todos os sonhos, existem caminhos para se chegar até ele ou até eles. E nesses caminhos nós precisamos passar. Independente do que aconteça, independente do que possa surgir, só se consegue a realização do sonho, só se consegue a conclusão desse projeto quando se traça ou se passa esse caminho. Quando se passam ou quando se vence essas barreiras, quando se vence essas palavras negativas. Enquanto não se vence, então não tem condições de chegar. Muitas pessoas estão lá no topo, estão lá em cima, mas teve a necessidade de trilhar o caminho, teve a necessidade de passar por tormentas, teve necessidade de passar pelo desprezo, teve necessidade de alguém olhar e dizer: está louco, não vai dar nada isso, está perdendo tempo, está ficando louco, está agora se excluindo da vida por causa deste alvo em que ele agora está tentando atingir. Muitas pessoas não vão compreender, é porque os projetos, é porque os nossos sonhos não é para ninguém compreender. Os nossos projetos e os nossos sonhos é somente entre eu, é somente entre você, é somente entre Deus, eu e Deus, Deus e você. Então os projetos, os sonhos, alguém atira uma pedra e diz assim: está louco e está louca, está sonhando demais, vai sonhador, vai sonhadora. Mas não é assim. Eu venho te dizer que você precisa ter insistência. Se você está pensando em desistir, ou se porventura já desistiu de um sonho, eu quero te dizer nesse momento: insista. É tempo de fazer como Bartimeu, é alguém dizendo: te cala, e a gente levantando a voz e clamando ao Senhor. É alguém dizendo: não vai dar certo, e a gente dizer: vai dar certo, porque Deus ele é Deus, vai dar certo porque fiel que prometeu. Então tem que ter insistência, não pode parar, não pare, prossiga, levante, erga a cabeça, porque tem coisa boa lá na frente. Mas se nós formos parar, então tudo vai ficar parado. Mas não é momento de parar nada, é momento de prosseguir, é momento de andar, é momento de arregaçar as mangas e dizer: eu vou chegar, eu vou conseguir, vai dar certo, porque o segredo é insistir. Então fica aqui essa reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, que nesse momento, depois de assistir esse vídeo, que você possa levantar com força, que você possa levantar com ânimo, porque Deus ele tem projetos, mas Deus não vai fazer nada enquanto você está de braço cruzado. Mas Ele está dizendo para você: insista. Ele está dizendo para você: lute, vá à procura, porque tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém?
Que Deus abençoe, que Deus ajude. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família. Todos os dias está entrando novos inscritos, graças a Deus, e iremos chegar longe com mensagens da parte de Deus, onde criamos mensagem simples, como vocês podem observar. Nós não temos muita coisa a fazer. Pegamos um lugar simples, um simples banco, um simples local onde vocês possam me ouvir, onde vocês possam me ver, e estamos assim gravando, porque o importante é o conteúdo, o importante é o que Deus ele tem para falar ao teu coração e fazer na tua vida. Só para encerrar o vídeo, deixa eu profetizar para a tua vida nesse momento. Se você crê na palavra de Deus, se você começar a insistir, algo que está travado na tua vida vai destravar, o que está parado vai prosseguir, porque Deus ele honra aqueles que têm fé e aqueles que insistam. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí o teu like e vem conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.